Ei, líder! Hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes na liderança, fundamentais. Primeiro ponto, a importância de decidir, de tomar decisão quando a gente é líder. Segundo ponto, a importância de fazer perguntas, de saber fazer perguntas quando eu lidero uma equipe. Mas antes da gente começar, se você é um líder raiz, já deixa o like agora na confiança. Se inscreva no canal para não perder nada, nenhuma dica de liderança. E vem comigo agora para o conteúdo. Primeiro ponto, por que a decisão é tão importante? Né? No fim das contas, ela é o DNA da liderança. Porque ser líder ele é muito mais do que delegar tarefas e orientar equipes. Um líder verdadeiro, ele é aquele que não foge da responsabilidade de tomar decisão, mesmo quando isso envolve risco. E geralmente, na maioria das vezes, tomar decisão envolve risco, porque a partir do momento em que eu escolho o caminho A, eu estou deixando de escolher o caminho B, correndo o risco de não ter escolhido o melhor caminho. Mas eu preciso fundamentar minha escolha e aí eu vou naquele rumo com a certeza de que eu tomei a melhor decisão na visão que eu tinha naquele momento, com os dados que eu tinha na circunstância que eu me encontrava. Então, tomar decisão é um ato de coragem, porque geralmente nós não temos 100% de certeza sobre o melhor caminho. Raramente você vai ter 100% de certeza, muitas das vezes você não vai ter 100%. Você vai ter que fazer uma análise conjuntural, é uma análise de fatores para poder tomar sua decisão. Então a gente não tem a certeza do melhor caminho, mas a gente precisa sempre pensar na melhor escolha ou na escolha que nós faríamos se fôssemos o dono da empresa, ou a escolha que você consegue justificar por que você tomou a escolha que envolve o maior bom senso. Então, quando for tomar uma decisão, pensa sempre isso. Essa é uma escolha que você consegue justificar por que você tomou essa decisão? Então, pronto, vai nela. Você tomaria ela se você fosse o dono da empresa? Se por acaso você não for um líder que seja o dono. Ou você consegue justificá-la para o seu sócio se você for o dono da empresa? Então, esse é o grande ponto. E assumir risco faz parte do processo, porque cada decisão tomada ela traz consigo essa incerteza e é nesse momento que o líder se diferencia. Ele entende que o risco ele é parte da jornada, então ele não foge do risco da decisão simplesmente porque envolve risco. Ele entende que faz parte tomar decisão, mesmo que isso envolva risco. E a responsabilidade de tomar decisão ela é do líder. Quando as coisas não dão certo, o time é celebrado. Quando as coisas não vão como esperado, o líder deve estar pronto para assumir as consequências e para guiar sua equipe com resiliência e com sabedoria. Então, pessoal, não tenha medo de decidir. Um bom líder, todo bom líder toma decisão. Você vai errar algumas vezes, mas você vai aprender com esse erro. O grande ponto é, tome uma decisão que você consegue justificar por que foi aquela escolha que você tomou. Afinal de contas, uma coisa muito importante que eu sempre chamo a atenção dos meus líderes, que é a inação também é uma escolha e muitas vezes é a mais arriscada, ou seja, não tomar decisão é algo muito perigoso. Eu sempre digo para os meus líderes que eu nunca demiti um líder por ter agido, mas sim pela falta de atitude dele, porque liderar é tomar decisão, é dividir com o dono da empresa, com os donos, com os sócios a responsabilidade de tomar pequenas decisões todos os dias. Próximo tópico do nosso vídeo de hoje, o poder de fazer perguntas na liderança. Um bom líder, pessoal, nem sempre dá respostas prontas. Muitas vezes ele é demandado por uma resposta, mas ele não dá a resposta pronta. Ele aprende a fazer perguntas que ajudam seus liderados a crescerem e a encontrarem suas próprias soluções. Por que isso? Porque perguntas estimulam o pensamento. Tá? Então, ao invés de fornecer a resposta o tempo inteiro pronta ali, perguntar vai incentivar o pensamento crítico e vai permitir que o liderado explore diferentes caminhos e desenvolva sua autonomia. Tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa
por exemplo, te traz um problema. Olha, Lucas, a gente está tendo dificuldade de embarcar no aeroporto de Porto Alegre. É interessante você devolver essa pergunta do tipo: e o que que você acha? O que que você faria no meu lugar? O que que você acha que a gente precisa fazer nesse momento? Qual que é a sua opinião sobre a decisão para a gente tomar agora? E geralmente a pessoa te dá, e com isso ela se desenvolve, entendeu? Então isso é muito importante. Ao invés de você simplesmente tentar sempre dar a resposta ali pronta, como se você soubesse de tudo o tempo inteiro. Próximo ponto, crescimento através do diálogo. Fazer pergunta abre espaço para o aprendizado, porque o liderado reflete, desenvolve suas ideias e se sente mais confiante para tomar a decisão. Então ele vai aprendendo também a raciocinar e até a tomar decisão e aprendendo a confiar na própria resolução do problema. Ele começa a entender que você confia na resolução dele e ele mesmo passa a confiar mais na sua resolução. Ao invés de achar que tudo ele precisa perguntar, ele começa a entender, não, ele vai me fazer essa pergunta, deixa eu já pensar o que eu faria. Próximo tópico, fortalece a conexão. Então, quando o líder faz perguntas, ele demonstra um interesse genuíno nas perspectivas do liderado, criando assim uma conexão mais forte e um ambiente de confiança, porque eu estou, no fim das contas, empoderando aquele liderado. Olha, eu confio na sua opinião, eu acredito, eu valorizo a sua opinião. O que você faria? O que você acha? Próximo tópico, mais criatividade e menos zona de conforto. Então, perguntas desafiam o liderado a pensar fora da caixa, estimula a criatividade, evita respostas automáticas e isso resulta em soluções inovadoras. Então, muitas soluções interessantes vêm de perguntas ou de devolução de resposta com pergunta. Então, isso é muito interessante e isso vai estimulando essa cultura do pensamento, do raciocínio crítico e do pensamento que vai gerar, no fim das contas, um caldo de inovação ali no time. Próximo ponto, autonomia e responsabilidade. Ao promover a reflexão, o líder encoraja a autonomia. O liderado ele se torna mais responsável pelas suas ações e se prepara melhor para as futuras decisões. Então, isso é muito interessante também. A gente começa a criar um senso de responsabilidade e de autonomia no nosso liderado, e com isso o time vai rodando de forma mais automática. Próximo item: seja um líder que desperta soluções. Então, liderar é guiar o caminho do aprendizado. Faça perguntas, ouça e inspire seu time a crescer por conta própria, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, quando você cria essa cultura de tomada de decisão, essa cultura de raciocínio, essa cultura de pensamento crítico, essa cultura de confiança na própria capacidade de resolução dos problemas. Você começa a criar um time muito poderoso, muito forte, muito autossuficiente, que consegue caminhar com as próprias pernas, e você passa a ser um guia, mas não um pai que precisa dar todas as respostas ali. Então isso é muito interessante, isso vai gerar um time muito diferenciado, você pode ter certeza. Então, pessoal, tenham sempre esse cuidado na hora de pensar em liderança. Nós precisamos ensinar o liderado a tomar decisão quando ele é um líder, né, o meu liderado que lidera, ou você também, que é um líder, precisa entender que tem que tomar decisão, faz parte da liderança, e vamos no nosso time também começar essa cultura de fazer pergunta. Então, quando o liderado te trouxer algum problema, alguma questão, passe, aprenda a devolver com perguntas inteligentes que vão instigar a resolução daquele problema. Então, isso é muito interessante para que a gente consiga desenvolver esse time e desenvolver essa cultura. Se você lidera, entra para o Clube do Líder, que é o nosso grupo de WhatsApp gratuito, onde a gente tem uma comunidade de liderança ali, e o link desse grupo está na descrição desse vídeo. Então pode ser muito interessante, porque ali a gente compartilha diariamente desafios de lideranças, nós compartilhamos os conteúdos que são publicados diariamente no canal, no A-Líder,
Então, um clube voltado especificamente para quem lidera uma equipe, seja uma equipe pequena ou uma equipe grande. O link está aqui na descrição. Até o próximo, líder.